Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad e hoje aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Fala, Renanzão! Vamos que vamos, porque hoje tem os elementos chaves aí para riqueza, né? Pra gente poder enriquecer cada vez mais. Com certeza, é nessa pegada aí, a gente já gravou alguns podcasts falando sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. A gente gravou um episódio falando só sobre os 5 segredos da mente milionária. A gente gravou um episódio falando por que os ricos ficam cada vez mais ricos. E continuando nessa batida, ninguém melhor do que o Renan para falar pra gente 4 elementos chaves para enriquecer. E a gente vai continuar usando o livro Os Segredos da Mente Milionária para tirar isso como base, esses 4 elementos chaves. Nada melhor que você, né, Renan? Treinado e certificado pelo autor desse livro. É isso aí, né? Tem as certificações de trainer do T. Harv Eker, que é a metodologia que ele utiliza. T. Harv Eker é um bilionário, né? Que autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um best-seller aí, acredito que a galera deve conhecer também. Show de bola. E o tema do podcast de hoje é justamente esse, 4 elementos chaves para enriquecer, Renan. Cara, às vezes pode parecer até meio clichê, mas existe, Renan, esses elementos? Quais são esses elementos chaves que a gente pode trazer aqui para a galera entender? E para quem está assistindo, a gente preparou um material legal também. Para você que está ouvindo, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai poder entender também quais são esses 4 elementos que fazem uma pessoa enriquecer. Com certeza existe, né? E primeiro a gente precisa entender qual é o seu modelo de dinheiro, que é muito sobre o que a gente vem falando, né? Já nos anteriores. E hoje a gente vai falar especificamente a primeira influência da programação verbal. Então, a primeira influência de tudo é a programação verbal. Então, quando a gente fala, o seu modelo de dinheiro, ele vem de quê? Programação verbal. É o primeiro estímulo que tem. Então, eu trouxe aqui no mapa mental alguns pontos bem legais para a gente poder trabalhar, que é o seguinte, ó. Como assim programação verbal, Renan? Você pode ver aqui, ó, trouxe aqui. Frases que você ouvia a respeito de dinheiro e riqueza na infância. Vamos ver se você lembra de alguma aí, Matheusão. Ó, se você ouviu alguma dessas. E se você estiver aí ouvindo e assistindo, vê se você se identifica também. O dinheiro é a fonte de todo mal. Pô. Direto. Poupe para os dias ruins. Também. Os ricos são gananciosos. Pô, isso é daí demais, né, cara? Os ricos são criminosos. Quando fala de político, de essas coisas assim, acham que é isso. Os ricos são desonestos. Também. Os ricos têm que dar duro para ganhar dinheiro. Você tem que dar duro. Na verdade, você tem que dar duro. E dos pais, então, filho. Tem que dar duro para ganhar dinheiro. Filho. Exatamente assim. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Cara, isso é... Eu que sou religioso já ouvi muito isso. Clássica, tá? Clássica. Que isso, menino? Dinheiro não dá em árvore não, pô. Isso é minha avó. Tá achando minha avó, minha mãe? Você tá achando que dinheiro dá em árvore? Você acha que eu tenho... Sou sócio da Light, não sei o quê? É isso que dá. O dinheiro fala mais alto, tá vendo? Também, o dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Esse daí, Renan, tem até musiquinha pra isso, né? Mas... Isso não é pro nosso bico. Pô, isso aí trava muita gente, cara. Isso aí eu já... Nem todo mundo pode ser rico. Já ouvi também. Nunca se tem o bastante. Essa não tanto, mas... Não temos dinheiro pra isso, meu filho. Essa daí é... Eu acho que eu cresci ouvindo bastante isso. Peguei uma época de vaca magra ali, então... Então essas aqui são as primeiras influências que você teve sobre o teu modelo de dinheiro, né? Essa é a primeira influência. Então você vê, são frases que muita gente já ouviu. Você que está aí ouvindo, assistindo o podcast, com certeza algumas dessas aqui você já ouviu, né? E aí tem o princípio de riqueza para isso, que fala o seguinte: quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Repetindo. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, o que ele quer dizer aqui? O subconsciente é aquela vozinha, sabe? Aquele modelo de dinheiro que a gente tem lá dentro. Entre a lógica e as emoções enraizadas, a lógica é, cara, não faz sentido todos os ricos serem desonestos. Essa é a lógica. Mas tá enraizado em mim que, cara, rico
é pilantra, é isso, aquilo outro. Então, o que vai vencer aqui na minha mentezinha aqui? Que rico é pilantra, porque já está enraizado. Então, esse é um ponto importante para vocês estarem pensando, para a gente poder desconfigurar isso, né? E para isso, a gente precisa saber, né, que o tema central aqui foi só para a gente entender, que são as quatro chaves. Né? Eu costumo dizer que as chaves para você enriquecer são as chaves da mudança. Entendi. Existem 4 chaves para isso. E o mais legal, né? A gente falou muito sobre reprogramação. E aqui, ó, eu trouxe aqui um pedaço do livro que fala o seguinte: são essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro, são simples, porém são poderosos. Essas chaves. Tá? Entendi. Então, esses 4 elementos é, de fato, a chave para a sua mudança. Quais são essas 4 chaves? Primeiro, conscientização. Segundo, entendimento. Terceiro, dissociação. E quarto, recondicionamento. Quando a gente fala de conscientização, você não pode mudar uma coisa que você ignora a existência. Entendi. O que é isso? Faz sentido pra mim. Cara, se você não sabe nem que dava para investir com pouco dinheiro, por exemplo, como que você vai olhar para aquilo e vai dizer, eu quero mudar e eu quero aprender a investir? Você ignora a existência de aprender a investir com pouco dinheiro. Você não sabe, você desconhece isso. Entende? Então esse é um ponto importante para a gente tá ligado. Eu costumo dizer que são os pontos cegos. A gente não enxerga nossos pontos cegos. Entendi. A gente precisa de mentores, pessoas para mostrar, apontar os nossos pontos cegos. E a partir dali, a gente sabe que não sabia. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem que não sabem. Isso é verdade. Olha que louco. O grande lance é você saber aquilo que você não sabe, né? Você aprender aquilo que você... E se eu sei que eu não sei de alguma coisa, eu vou procurar ajuda para saber. Com certeza. Tem uma frase que fala o seguinte: tudo que eu tenho até hoje é pelo que eu sei até hoje. Se eu não tenho algo, é porque ainda não sei o que eu preciso saber para ter aquele algo. Sim. Que é exatamente isso. É conscientização. Então eu sempre falo assim, eu ajudo quem quer ser ajudado. Por quê? Quem não sabe nem que precisa de ajuda, como é que eu vou ajudar? Ele não tem consciência que ele precisa de ajuda. Verdade. Uma pessoa que é pobre mentalmente, ela não sabe que ela pode ficar rica. Ela não sabe que ela pode dar um conforto melhor para a família. Ela não sabe que ela pode prosperar. Ela não sabe que ela pode investir com pouco dinheiro, que ela pode investir sem precisar ser especialista. Então, o meu principal objetivo nas redes sociais é conscientizar a galera que sim, é possível. Você também pode, né? A gente traz a pegada muito aqui. A nossa missão aqui na empresa é proporcionar que qualquer pessoa tenha os mesmos direitos dos ricos. Isso é consciência. Total. Conscientizar. Que direitos esse? Cara, direito é você ter liberdade de escolha. Escolher o que você quer comer. Escolher o que você quer vestir. Escolher onde você quer morar. Escolher onde seus filhos vão estudar. Uhum. Total. Só que não. Eles acham que, não, onde der, tá bom. Onde o dinheiro permitir, vai estar ótimo. Então, o primeiro passo para mudança é conscientização. Total. Você está consciente que você precisa melhorar? Você está consciente que você precisa mudar? Uhum. Né? A gente falou aí alguns podcasts sobre a Nutri, né? Que você foi lá e tal. Você não tinha consciência De que eu precisava de um nutricionista. Esse é um ponto. O Esse segundo era qual foi a outra consciência que você teve lá? Você não sabia que você estava pior do que você imaginava. Isso aí é total. Isso aí a gente estava até conversando no almoço. Eu não sabia que eu poderia, daqui a algum tempo, por exemplo, eu tenho uma alta taxa de desenvolver doença cardiovascular. Eu salvei tua vida, Matheus. Praticamente isso. Mas é isso, cara. Então, assim, cara, é aquilo. Ele não sabia que não sabia. É verdade. Mas agora ele sabe. E aí é consciência. Aí, então, a gente já teve essa consciência. E muitas dessas coisas, foi como você falou no início, acontece lá na nossa base, né? Lá na nossa, como você tinha dito, na nossa infância, né? Do que a gente ouvia, daquilo que a gente traz como verdade pra gente. Né? Trazendo aqui não só pro dinheiro, mas pro lado, a gente tá falando aqui de corpo, né? De saúde e tal.
Cara, eu lembro minha avó, o biotipo de ser saudável pra minha avó é estar gordinho. Ah, a avó quer sempre ver o neto bem, né? Ah, mas tá se o tão neto magro, tá fofinho, doente. Ah, tá fofinho. Ah, tá comendo bem, tá fortinho, tá com saúde. É assim. E na realidade não é. E na realidade não é nem o corpo que define se a gente tá bem ou não. Né? Então, é consciência. Uma vez que você tem consciência, por exemplo, o que é ter consciência? É você olhar e falar assim, caramba, eu já trabalhei. Por exemplo, você que tá na casa dos 30 anos aí, pra cima, você já trabalhou aí pelo menos 15 anos da tua vida. Sim. Pelo menos. Né? Quem tá ali na casa dos 30, 35, por aí. É. 35 anos. Em Vamos supor média. que ela começou a trabalhar com 20, tá? Ela já trabalhou uns 15 anos. 15 né? anos. Porque a galera... Eu comecei a trabalhar com 13, né? Mas tem gente que trabalha um pouquinho menos. Mas beleza. Você não tem consciência. Você acabou de ter consciência de que, cara, quanto dinheiro você já ganhou até hoje? Quer que faça uma conta aqui? Não, tô falando pra galera pensar, né? Vamos pensar. Vamos supor aqui que, ó, a galera, salário médio de R$ 1.500, tá? R$ 1.500. Baixo. Né? Bem Nem baixo tão mesmo. alto, baixo R$ 1.500. mesmo. Vezes. Médio, tá? Não, Ó, não vamos botar quer aqui, dizer- 15 anos. 15 vezes 12 dá 180 meses. Vezes 1.500, que seria o quanto você recebeu. Uhum. Isso sem contar 13º, 14º, aquela história, tá? Sem Tô férias, pensando sem só, nada, né? dá R$ 270 mil. Se você tivesse separado pelo menos 20% disso, você deveria ter R$ 54 mil se tivesse botado embaixo do colchão. Tô nem falando investido. É verdade, Renan. 54 mil reais. Se eu só tivesse poupado, né? Só guardado. Como você fala, Só guardado, isso, poupado. A minha pergunta pra você que tá aí, que já tem mais de 30 anos, você tem pelo menos R$ 54 mil guardado? E aí, responde aí pra você mesmo. Fica uma reflexão. Isso é conscientização. Se você tem, beleza. Se você tem, ou talvez você vai fazer esse cálculo que eu fiz, mas tu não tinha uma média de 1.500, tu tinha uma média de 3, 4 mil. E aí você não tem o dinheiro que deveria ter guardado. Porra, mas já passou 270 mil na mão dessa pessoa durante esse tempo. Sacou? Diga até mais, coloca uns 300 aí, porque a gente não tá contando 13º, férias, 13º, renda extra, no E só caso, por né? baixo, tá? Isso é conscientização. Quando você olha e fala assim, caraca, velho. A conscientização é aquele caraca, sabe? Tipo, caraca, moleque, que isso. E tem gente que acha que não pode chegar no primeiro milhão. Já chegou nos 300, já passou 300 mil na mão, né? E assim, a gente sabe que, cara, daqui você vai pagar a despesa. Por isso que eu separei 20% só. Uhum. Mas a maioria das pessoas não tem isso, porque elas não têm conscientização, consciência. Beleza, uma vez que você olhou pra isso, teve consciência, você viu e falou assim, cara, era pra eu ter mais dinheiro. Eu tô jogando meu dinheiro no lixo. O próximo passo é o entendimento. Aqui, ó. O entendimento fala o seguinte: compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. Entendi. Então, ó, compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O que isso significa? Você vai entender que, cara, a origem de eu não ter dinheiro guardado é porque lá atrás os meus pais não estão acostumados a guardar, a poupar. Uhum. Então eu não recebi isso deles. Mas agora eu tenho a consciência disso. Isso. E o entendimento que só eu posso mudar isso. Que é aquele lance da autorresponsabilidade. O que vem de fora. Então é isso exatamente que vem de fora, né? Essa autorresponsabilidade. Entendi. Você é capaz de reconhecer aquilo que vem de fora. O que vem de fora? Cara, é o dinheiro que tá vindo e você não tá sabendo segurar. Depois você vai fazer a dissociação, que é a terceira chave. O que é dissociar? Né? Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. A peça vai se encaixando, quebra-cabeça. Ou seja, pô, caramba. Então eu tive consciência que eu não tô com dinheiro guardado porque eu entendi que não era para guardar dinheiro. Eu tive o entendimento de que, cara, tá vindo de fora para eu poder ter essa clareza. Mas eu preciso ver. Eu preciso dissociar isso. Porque isso não tá me levando pro caminho que eu quero chegar. Dissociar é eu me afastar, separar, cortar, né? Então quando você pensa em algo que já te levou para esse caminho, como é que você se desassocia a ele? Por exemplo, fala aí uma das frases que você ouviu, Matheus. Você acha que tem a ver com isso que a gente está falando? Cara, dinheiro é a raiz de todo mal. Então, dinheiro é a raiz de todo mal.
Isso talvez era o teu passado. Agora, se eu te der 50 mil reais pra você fazer uma viagem com a tua família, isso é a raiz de todo mal? Nada. Tu vai me ver feliz pra caramba. Tá entendendo? Então você tem que começar baseado no que você é hoje e não no que você foi ontem. E pensar em como você quer ser amanhã. Isso é dissociação. Essa separação, né? É você entender, cara, o dinheiro não é a raiz de todo mal. Se eu estiver usando ele, eu vou usar da melhor maneira possível. E só pro bem. E aí vem a quarta chave, que é o quê? O reconhecimento. Recondicionamento, na verdade. O recondicionamento, ele basicamente é você trazer arquivos mentais que te criam riqueza. Recondicionar é igual você, né? Recondicionamento físico. Você vai treinar. Tem que treinar quem? A tua mente. Uhum. Literalmente é isso, treinar a tua mente. Então esses são as 4 chaves pra gente trabalhar aqui. Conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento. Quando a gente fala de conscientização, vamos pensar aqui em modelo de dinheiro, né? Vamos pensar aqui assim, ó, Matheus. Fala um pensamento que você tem hoje ainda, que você sabe que é um pensamento que não vai te levar pro próximo nível. Porque a gente sempre tem. Cara, pensando aqui... Tô até lendo aqui os que a gente já falou aqui, mas que dificilmente... Depois que a gente se torna investidor Profad, é difícil, hein, Renan? Isso já é pensamento Já de é conscientização, de pensar que não tem mais que melhorar. Aí, Mas... Vamos ver aqui, nunca se tem bastante. Nunca se tem bastante. Então, em que momento você costuma pensar isso? Ou falar essa frase, algo nesse sentido? Cara, geralmente quando eu penso em comprar alguma coisa que talvez não seja a minha prioridade, ou então não quero, entendeu? Não é que eu não queira, mas eu quero muito, mas, pô, aquilo ali tá caro e tal, então dinheiro, eu vou gastar dinheiro com isso, entendeu? Então a gente acha que a gente fica, pô, mas a gente não tem aquilo e tal, fulano tem, não sei o quê, entendeu? Surge meio que esse pensamento de nunca Entendi. se tem bastante, sabe? E aí, quando foi a última vez que você pensou isso? Você lembra uma situação real que você pensou isso? Aí tu vai forçar minha mente legal. Assim, na prática... Na prática, acho que não, cara. Deixa eu pensar aqui. Fazer um esforço aqui. Lembro sim, até acho que eu já falei aqui no podcast aqui. Por exemplo, querer trocar de celular, né? A gente acha que, pô, eu tô com um modelo antigo, acho que já tá na hora de eu trocar e tal. Mas depois eu vejo aquele lado do, pô, mas aí eu não tenho tanto pra isso e tal. Eu não tenho dinheiro suficiente pra isso, né? Algo nesse sentido. Uhum. Nesse momento que você pensou isso, você tem que ter essa conscientização. Você tá pensando o quê? Opa, tá vindo algo, né? Tipo, você não pode mudar uma coisa que ignora a existência. Então, agora você tem essa consciência. Não vai vir como um pensamento qualquer. Entendi. Vai vir como algo que você vai se conscientizar e vai falar assim, caramba, agora eu tô entendendo que essa frase não me ajuda. Uhum. Sacou? Eu nunca se tem bastante. E aí, quando você compreende a origem disso, você começa a mudar o modo de você pensar. E aí você pensa assim, caramba, eu tô querendo outro celular, sendo que esse aqui tá legal. Só que se eu tiver outro celular, é só pra eu melhorar o meu, sei lá... Meu ego, digamos assim. Minha talvez o meu vontade nível de interior. merecimento. Aí a pergunta que vem é, será que eu tô no momento de elevar meu nível de merecimento no celular ou tem outras coisas? Se sim, tá tudo bem. Sacou? Mas isso é um ponto importante. E aí como é que você se dissocia dessa frase? Nunca se tem bastante, eu não tenho o tanto pra isso. Como que você vai se desassociar disso? É você pensando o seguinte, o que essa frase está impactando no teu dia a dia hoje? Cara, assim, no meu dia a dia em nada, mas o que eu me conforto, não sei se serve como uma dissociação, né? Em pensar que talvez eu não precise disso, é olhar pro meu celular e ver, cara, ele tá inteiro. Ele funciona, tá bom, não tem um arranhão, não tem nada ruim. Então eu não preciso daquilo. Então isso acaba meio que me confortando para eu não precisar trocar. Então você percebe que esse modo de pensar que você trazia, talvez você queria trocar de celular, é algo que não é seu. É algo
que você pensava antes de ter essa mudança de chave. Uhum. E que isso não vai te ajudar a ir para o nível que você quer. Concorda. E aí, o próximo passo é a gente recondicionar isso. Como? Fazendo reprogramações. A gente só tem duas formas de mudar, né? Na verdade, a gente internaliza a nossa programação quando a gente é criança, né? Uhum. Por um forte impacto emocional Entendi. ou por repetição. No nosso caso, é mais fácil a gente mudar por repetição. Então, ao invés de você falar, cara, eu nunca tenho bastante, você vai começar a falar assim, isso não é minha prioridade para a quantidade de dinheiro que eu já tenho. Olha, Percebe a diferença? totalmente diferente. Tipo, eu nunca tenho bastante, que droga, tal. Outra eu até tenho, mas isso não é minha prioridade. Pela quantidade de dinheiro que já tem. Você já traz o dinheiro à tona Isso. pra te lembrar que você tem uma certa quantidade. E aí você vai repetindo isso. Porque até a hora que você vai internalizar isso. E você vai se dissociar daquilo que não te leva para um próximo nível. Isso é reprogramação mental. Sacou? Entendi. Então, fala aí, pode falar. Para uma pessoa que, por exemplo, como é que ela poderia reprogramar? E a gente vê muito assim, principalmente nos nossos alunos, que nem dá o primeiro passo no mundo dos investimentos porque tem medo de perder dinheiro, ou até mesmo alguns que estão assistindo e ouvindo já foram vítimas de golpe financeiro, já caiu algum golpe, já, enfim, tomou alguma coisa, um fumo na vida assim. Como é que ela reprograma isso? Ó, então já vou medo. trazer exercício pra galera fazer em casa, tá? Uhum. Pra gente trabalhar isso. Primeiro, vamos fazer um exercício de conscientização, tá? Qual é esse exercício aqui, ó? Até botei aqui, ó. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Lista. Dinheiro não leva a felicidade, dinheiro não nasce em árvore, tal. Lista todas. Todas que você lembrar agora. Tá. Pode fazer isso aí. Vai, escreve aí. Você que tá ouvindo, assistindo. Já é um trabalho, tá? Eu ouvia muito assim, cara, dinheiro é sujo. Ou você tem uma coisa ou outra. Você precisa trabalhar duro, se quiser Dinheiro alguma não coisa. nasce em árvore. Então essas são algumas das minhas, né? Esse aqui é o exercício de conscientização. Depois que você listou tudo, o que você vai fazer? A gente vai para o entendimento. O entendimento é o seguinte, você vai escrever sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Por exemplo, o dinheiro é sujo. Quando eu fiz esse exercício, na hora, assim, o que eu pensei foi, cara, eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu comecei a querer pagar tudo pros outros. Ou seja, me desfazer do dinheiro. Não ficar com dinheiro na mão, né? Eu comecei a perceber. Aí eu, anotava. Outra, ou você nunca se tem o bastante, por exemplo. Você falou, reclamando direto do salário, disso, daquilo, outro, tal. Aí, amado, como é que era esse sentimento? Como é que você se via nisso? Como é que isso está afetando a tua vida financeira? E eu comecei a perceber que eu não conseguia crescer na minha carreira porque eu só reclamava. E eu acabava não tendo tempo para ser produtivo. Entendi. O tempo que era para ser produtivo, eu estava reclamando. Então você vai começar a encaixar esse entendimento. Depois você vai fazer o exercício de dissociação. O que é a dissociação aqui? Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado. Que eles não são parte da sua anatomia. Ou seja, eles não fazem parte do teu corpo. Eles não são... Eles não são quem você é. Entende? Então você consegue ver o presente e ele te dá a opção de você ser diferente hoje. Total. É sobre isso que é a dissociação. Eu entender que, por mais que eu pense aquilo, que eu entenda, eu não sou aquilo, né? Então, se eu penso que eu tenho medo, eu não sou esse medo, não sou essa pessoa, né? Seria basicamente isso. Né? Por isso que eu sempre falo, quando a pessoa fala assim, eu sou endividado. Falo, você não é. Por exemplo, clássico. Você não é endividado. Você não é a sua dívida. Você só está passando um momento difícil. Precisa se reorganizar. E saber disso, entender isso, ter esse entendimento, conscientização, entendimento e fazer essa dissociação é fundamental para uma pessoa sair da dívida, né? E prosperar, né? Ao mesmo tempo que a pessoa que gasta demais dinheiro quer elevar o padrão de vida por causa dos outros,
Talvez ela precise entender que ela não precisa ser o que as pessoas querem que ela seja, ou que ela acha que as pessoas precisam ver dela. Ela só precisa ser ela mesma. Entendi. Então existem várias maneiras da gente tá trabalhando essa parte, né? E tem até uma declaração nessa parte que fala o seguinte, essa aqui é forte. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Repetindo. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. E pra galera que assistiu alguns episódios que a gente gravou aqui, falar isso, né, Renan, com energia, de fazer essa declaração, faz parte do nosso processo de riqueza, né? Do nosso processo de construir riqueza, de ter uma mente milionária. E faz todo sentido, cara. A partir do momento em que eu declaro isso, né? Todo santo dia. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Eu tenho uma mente milionária. Cara, isso começa a mudar. Vê que você já começa a instaurar uma outra energia do teu modo de pensar. E é aquilo que você falou. A gente vai pensar, meus pensamentos vão tomar ações, que ações vão gerar resultados, né? Então faz... Pô, agora o quebra-cabeça tá encaixando. Programação, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Total. Massa, Renan. Massa. Show de bola. E, cara, Renan, pô, baita conteúdo aqui pra gente fechar com chave de ouro. Se alguém tá precisando dessa mudança, eu sei que tu ajuda principalmente nessa parte do dinheiro, então a gente falou muito aqui hoje sobre dinheiro em investimentos, pra galera que quer começar a mudar, quer começar a aprender a investir, pra gente fechar com chave de ouro. Vamos deixar aqui um link para ela fazer um treinamento nosso. Show. Tem um acelerador, né, do primeiro milhão. A gente abre turma de tempos em tempos. O link vai estar aí na descrição. Se tiver alguma turma aberta, vai estar disponível. Se não tiver, vai ter uma lista de espera que você pode estar botando teus dados lá e a gente vai entrar em contato para te avisar, ó, a próxima turma vai ser tanto. E você tira suas dúvidas. Eu quero saber se é para mim, se não é, eu tenho tanto, eu tenho isso e tal. E a galera vai te falar, nosso time bem atencioso, para você poder ir pro próximo nível. Já me segue lá no Instagram, Renan Diego Oficial. A gente vai deixar o link aqui também. Então vai direto por esse link, que é melhor, tá, Renan? Do que às vezes aparecem alguns perfis aí fakes, se passando, né, por você. Então, maravilha. E lembrando, tá, galera? Eu nunca peço para você mandar dinheiro para mim, para fazer investimento, porque tem alguns perfis fakes que estão rolando aí, acabam atrapalhando o nosso trabalho. Mas, enfim, aqui a gente é uma escola de investimento para te ajudar a investir. Tá legal? Show de bola, galera. Muito massa, Renan. Então, você que está aí assistindo esse podcast e pensou, vê a primeira pessoa que vem na sua cabeça agora. Você acabou de escutar esse podcast, assistir esse podcast aqui. Pensa em alguém. A primeira pessoa que vem na tua cabeça, compartilha esse podcast com ela. Por quê? Porque você vai ajudar ela a encontrar os 4 elementos chaves que ela precisa para poder enriquecer. Beleza? Esse, cara, conteúdo foi massa, então já compartilha. Aproveita, você que está ouvindo no Spotify. Segue a gente, você que está assistindo aí também no YouTube. Segue, tem como você seguir. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação quando a gente entrar ao vivo no nosso podcast, beleza? Galera, então um prazer, foi isso. Até o nosso próximo episódio. Muita produtividade financeira para você e bora evoluir!